desviava do mal. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. 11. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. Sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. 14. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. 15. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei, para trazer-te a nova. 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova. 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comido e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito. 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei, para trazer-te a nova. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. 21. E disse: saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2. 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade. Amaldiçoa Deus e morre. 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. 11. Ouvindo, pois, 3 amigos
mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suita, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. 12. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó a ar sobre a cabeça. 13. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 3, 1. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. 2. Disse Jó 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. 4. Convirta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. 5. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo o que pode enegrecer o dia. 6. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. 7. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. 8. Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. 9. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, e ela espere a luz, e a luz não venha, e não veja as pálpebras dos olhos da alva. 10. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. 11. Porque não morriam na madre? Porque não esperei ao sair dela. 12. Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos, para que eu mamasse. 13. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. 14. Com os reis e conselheiros da terra que para se edificaram mausoléus. 15. Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. 16. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. 17. Ali, os maus cessam de perturbar, e, ali, repousam os cansados. 18. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. 19. Ali, está tanto pequeno como grande o servo livre de seu senhor. 20. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. 21. Que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. 22. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. 23. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. 26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó 4, 1. Então, respondeu Elifaz, o Temanita, e disse: 2. Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Quem, todavia, poderá conter as palavras? 3. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. 4. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. 5. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. 6. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos. 7. Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. 10. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. 11. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. 13. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. 14. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. 16. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz. 17.
faça caso. 21. Se se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Jó 5, 1. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? 2. Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. 3. Bem vi o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. 4. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. 5. A sua messe, o faminto o devora e até do meio dos espinhos arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. 6. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. 7. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. 9. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. 10. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. 11. Para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. 12. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. 14. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. 15. Porém Deus salva da espada que ele sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. 16. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. 18. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere, e as suas mãos curam. 19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. 20. Na fome te livrará da morte, na guerra, do poder da espada. 21. Do açoite da língua estarás abrigado, e, quando vier a assolação, não a temerás. 22. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. 24. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. 25. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade, como a erva da terra. 26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27. Eis que isto já o havemos incumbido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó 6, 1. Então, Jó respondeu. 2. Oh, se a minha queixa, de fato, se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. 3. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sobe o veneno delas, os terrores de Deus se arregimentam contra mim. 5. Zurrará o jumento num tento junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? 6. Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? 7. Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. 9. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua